Olá, sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Sou Beth Vasconcelos e você está no canal da Idiomática para Professores, o canal que ensina professores de idiomas a serem profissionais valorizados, ensinarem de verdade e serem reconhecidos por isso. No vídeo de hoje eu vou te explicar o que você precisa fazer para ter mais tempo. O professor trabalha muito e sempre falta tempo, mas não precisa ser assim. Você vai ver o que, se você fizer, o que você seguir as minhas dicas, você vai conseguir organizar muito bem o seu tempo. Sou diretora da Escola de Inglês Idiomática e há mais de 30 anos trabalho com ensino de idiomas e treinamento de professores. Por isso, conheço bem muitas das dores que você, professor, tem no seu dia a dia. E sei que falta de tempo está na lista das 10 maiores dificuldades que os professores enfrentam todos os dias. Vamos então começar a aula de hoje para não perdermos tempo. Muitos professores trabalham muito, correm de um lado para o outro, trabalham em vários lugares. Outros, mesmo sem correr de um lado para o outro, porque estão trabalhando no online, né? Estão dando aulas online, também trabalham muito. E ainda temos todas as responsabilidades com a casa, com a família, com os amigos, temos que nos cuidar também. Enfim, falta de tempo é algo que afeta e atrapalha muitos de nós. O professor trabalha muito. Além da aula, há muito o que fazer, mesmo quando estão fora da sala de aula. Corrigir provas, preparar aulas, escrever relatórios, pesquisar atividades, atender alunos, atender pais de alunos e por aí vai. E quem está atuando como professor particular, quem é autônomo, ainda tem que divulgar o seu trabalho, atender os prospects, organizar suas finanças, organizar sua burocracia. Muita coisa, não é? O fato é que falta tempo. E essa falta de tempo tem um efeito muito negativo no trabalho do professor, porque exatamente por ter pouco tempo, o professor deixa de fazer coisas que jamais poderia deixar de fazer. Deixa de fazer coisas muito importantes para a qualidade do seu trabalho. Como, por exemplo, muitos professores deixam de preparar bem a sua aula, deixam de pesquisar novos materiais, estudar o idioma, se desenvolver para conseguir cada vez mais ser mais valorizado, para conseguir cada vez mais entregar mais resultados, ensinar de verdade e ser valorizado por isso. Um professor não pode deixar de fazer essas coisas. Um professor não pode deixar de se desenvolver, não pode deixar de preparar as suas aulas, não pode deixar de estudar o idioma. Por exemplo, não preparar uma aula impacta negativamente na qualidade da aula e, consequentemente, na qualidade do curso. E muitos são os professores que alegam não conseguir preparar as aulas como gostariam, como deveriam, por falta de tempo, não é mesmo? Já pesquisar novos materiais é o que vai garantir a variedade das atividades na sua aula. E todos nós sabemos que uma aula precisa muito ser variada para que possa ser mais agradável, mais interessante e engajar mais os alunos. Não se desenvolver significa ficar estagnado, e ficar estagnado
em um mundo no qual tudo muda muito rapidamente. Isso significa ficar para trás e não conseguir atualizar as suas práticas, as suas habilidades como professor. Isso não pode acontecer. Se atualizar, não conseguir se atualizar por falta de tempo, se desenvolver por falta de tempo, isso tudo não pode acontecer. Assim como outros pontos que mencionei antes, por exemplo, preparar a aula. Mas então, como fazer, Beth? Como conseguir dar conta de tanta coisa que a gente tem que dar conta? O segredo é organização e foco. E é isso que eu vou te ensinar hoje. Como ganhar tempo tendo foco e sendo organizado. Isso vai fazer muita diferença. E vamos começar pela organização. Quanto mais você se organizar, mais agilidade você vai ganhar, mais eficiência você vai ter. E isso fará com que você ganhe tempo. Organização é fundamental, pessoal. Até a organização do espaço no qual você trabalha, até isso ajuda. Quer ver? Vou dar um exemplo super simples, mas que todo mundo, absolutamente todo mundo já viveu. Sabe quando você precisa muito encontrar um handout e a sua mesa ou seu armário no qual você guarda as suas coisas está uma bagunça? Já reparou quanto tempo você perde tentando achar esse bendito papel? Muito tempo, não é? Se ele estivesse organizado em uma pasta e essa pasta estivesse etiquetada, você acharia em um piscar de olhos. Na verdade, você não acharia. Você iria direto ao local certo e pegaria o documento. Nesse exemplo, eu estou falando de uma organização do espaço físico. Mas você, professor, precisa pensar a organização de forma muito mais ampla. Você precisa organizar o seu tempo, organizar a sua vida. Uma vida desorganizada faz a gente estar sempre desesperada, correndo atrás do relógio, e isso é péssimo. Mas não deixe de organizar também o espaço físico. Na verdade, eu sugiro que você comece logo por ele, pelo físico. Começar pela organização desse espaço onde você trabalha vai te facilitar a encontrar as coisas e também te dar uma sensação de bem-estar, que é muito importante a gente ter na nossa vida. Mas então vamos começar. Vamos começar pensando na organização das informações dos seus alunos. Seja você professor particular ou professor de turma, você precisa ter um arquivo com todas as informações desse aluno ou dessa turma. Mesmo que você tenha somente um aluno ou uma turma e ache isso desnecessário, organize. Pois quando você tiver 10 alunos, 15 alunos, você vai entender como fez diferença estar com tudo organizado. Se você já tem muitos alunos, não se desespere e comece a organizar um por um. Organize um a cada semana e em breve estará tudo muito bem organizado. Você precisa ter uma pasta para cada aluno ou para cada turma. Essa pasta pode ser física, tá? Pode ser uma pasta de papel, um caderno, ou pode ser digital, um arquivo no Drive ou no seu computador. Você escolhe. Se você é digital, ok. Se você é analógico, ok também. Mas você precisa ter isso de maneira organizada. E lá você vai ter divisões para as informações do seu aluno. Os planos de aula, os relatórios, ideias para futuras aulas, para futuras atividades, tudo lá, tudo organizado em documentos separados dentro da pasta do aluno. Um documento para relatórios, outro para planos de aula,
outro para as ideias de possíveis atividades que você vai fazer, enfim. Você precisa pensar tudo o que você precisa para poder organizar. Isso é muito individual, cada um precisa de uma coisa. O importante é você pensar tudo o que você precisa, colocar nesse arquivo e começar a fazer isso já. Assim, você tem todas as informações sobre o seu aluno no mesmo lugar. O que isso tem a ver com ganhar tempo? Tudo. Organização nos traz eficiência e eficiência nos faz ganhar tempo. Outra coisa que está relacionada, muito relacionada com organização, são os planos de aula e o arquivo das atividades. Vamos falar primeiro do plano de aula, tá? Não deixem de fazer plano de aulas alegando falta de tempo, por favor. Porque não fazer o plano de aula só vai diminuir a qualidade do seu trabalho e aí você vai continuar sem tempo e não terá seu trabalho valorizado. Então, não faça isso. Vou te dar algumas sugestões do que você pode fazer para agilizar esse processo de fazer um plano de aula, tá? Por exemplo, tem um modelo padrão com todas as possíveis etapas da aula. Coloca lá gramática, vocabulário, compreensão de texto, pronúncia e por aí vai. Quando você tem um modelo, você não precisa ficar criando do zero toda vez que você precisar fazer um plano de aula. Você já vai ter lá uma matriz, um modelo pronto e depois você ainda pode transferir esse plano de aula para o arquivo dos relatórios e você terá o relatório do que foi feito na aula. Se algo que você planejou fazer, que estava no plano de aula, aconteceu de forma diferente ou não aconteceu, é só atualizar antes de salvar no arquivo dos relatórios. Entendeu? O mesmo documento que era o plano de aula, depois da aula, basta revisar para anotar o que realmente foi feito e retirar o que não foi feito, e esse documento já vira também o seu relatório de aula. Isso vai te poupar muito, muito tempo. Agora, em termos de organização, o que mais faz ganharmos tempo é a organização de atividades, porque são muitas as atividades, já que uma aula é composta de várias atividades. As atividades do livro, as atividades extras, são muitas. Tenha arquivos organizados para todos os tipos de atividade, categorizados por objetivos da atividade e pelo nível. Por exemplo, uma atividade para praticar presente simples, nível B1. Atividades para praticar presente simples, nível A1. E assim para todas as categorias e para todos os níveis. Esse arquivo vai se tornar enorme em muito, muito pouco tempo. Então, organizar para saber onde encontrar as coisas será fundamental. Toda vez que você precisar de alguma atividade, você saberá exatamente como procurar, onde encontrar e não vai perder um tempão pesquisando nos livros, na internet, no seu computador, nos lugares onde você pesquisa. Então, minha cara professora e meu caro professor, comecem a organizar a sua vida, que o tempo vai começar a esticar. Sim, eu sei que no início se gasta muito tempo organizando, mas depois você colhe os frutos. Entenda esse tempo investido na organização como sendo algo que vai te dar muito mais liberdade no médio prazo. Agora, eu quero dar uma dica para quem é professor particular e tem dificuldade de organizar a agenda. Uma coisa super importante para você fazer, uma coisa que vai mudar muito a sua vida, é separar
o período do dia no qual você deseja dar aulas e condensar todas as aulas naquele horário, naquele período. Por exemplo, você pode querer dar aulas de manhã, de 7 às 13, ou à tarde, ou à noite. E aí você disponibiliza os horários de forma organizada. Uma aula às 7, outra aula às 8 e por aí vai. Assim, você não terá, por exemplo, na segunda-feira um aluno fazendo aula às 8 da manhã e na terça um outro fazendo aula às 8h15. Você não tem um padrão. Você pode até mesmo variar 2 dias de manhã, 2 dias à noite, não sei. Você tem que ver o que funciona melhor para você, para a sua vida. Mas organize as aulas em bloco, porque assim você sabe o horário que você estará livre e poderá organizar o seu tempo de estudar, de preparar as aulas, de cuidar da sua casa, de cuidar da sua família, de cuidar de você. Quando as aulas ficam espalhadas pelo dia, né, algumas de manhã, outras no meio da tarde, aí tem outra à noite, o horário livre entre as aulas fica muito picado e não rende. Intervalos curtos entre as aulas rendem menos do que um bloco, um grande intervalo no qual você pode fazer várias coisas. Organize as aulas em bloco e você vai ver a diferença. Resumindo, organizar agenda, horários, material de trabalho, informações, exercícios, tudo o que pode ser organizado deve ser organizado, porque assim o seu dia a dia vai fluir melhor e você conseguirá ter mais tempo, ok? Vamos falar agora sobre tempo para estudar e tempo para se desenvolver? Não deixe de fazer isso. Deixar de estudar e deixar de se desenvolver é igual a deixar de preparar as aulas. O prejuízo é enorme. Temos que estar sempre nos atualizando, nos aperfeiçoando. Isso é o que leva à excelência. Vamos então começar pelo planejamento. Se planeje. Planejamento é tudo, gente. É muito importante quando se trata de estudar e se desenvolver. Faça um cronograma e distribua tudo o que você precisa estudar nesse cronograma. Se você está fazendo um curso, por exemplo, você precisa colocar na sua agenda os dias e os horários das aulas, né? Óbvio, todo mundo faz isso, mas você precisa colocar também na sua agenda os dias e os horários nos quais você vai estudar. Planeje isso. Anote na agenda ou crie uma planilha com tudo o que você precisa estudar e distribua pelos dias. Mesmo que você só consiga estudar 1 hora ou 2 horas por semana, anote na agenda o dia e o horário e cumpra a agenda. Não adianta nada colocar na agenda e não seguir o que você planejou. Se você deseja fazer um curso, uma certificação, uma atualização, planeje, organize o conteúdo e distribua na agenda. O que você vai estudar na semana 1, o que você vai estudar na semana 2, na semana 3 e assim por diante. Se você não se organizar, você compra o curso e não faz. Ou chega a data da prova da certificação que você tanto quer fazer e você nem faz porque você não conseguiu se preparar. E assim você vai adiando todos os seus projetos de desenvolvimento por falta de organização e planejamento. E vou aqui fazer uma provocação. Você já viu o tempo que você perde nas redes sociais ou na frente da televisão fazendo nada? Te garanto que é enorme esse tempo. Configure o seu celular para medir esse tempo. É assustador. Você vai se surpreender com o resultado, o tempo que você fica nas redes. Agora pense, esse tempo
se organizado e planejado, poderia estar sendo utilizado sim para o seu desenvolvimento. Tem um erro que muita gente comete, que é o seguinte: ao invés de planejar, a pessoa assume que vai estudar quando der um tempinho. Não, eu vou estudar. Mas não vai dar nunca, porque não tem tempo sobrando. E você ainda vai ficar convivendo com a ansiedade de ficar pensando naquilo e vendo que não está conseguindo. Fica uma culpa misturada com ansiedade, um horror. Não vale a pena. Se organize, planeje, faça isso que vai dar certo. Agora, seja realista, tá? Na hora de planejar. Se você sabe que, por exemplo, às 5 horas da tarde os seus filhos chegam da escola, não vá planejar para estudar exatamente nesse horário, porque quando eles chegarem, você não vai conseguir estudar. Eles vão te demandar atenção, vão chegar da escola querendo falar com você e aí acabou a sua concentração. Seja realista para escolher o melhor horário ou o menos ruim. E outra coisa, se esse horário que você escolheu não estiver funcionando, porque você não avaliou algum aspecto, alguma coisa você esqueceu, mude o horário. Não insista em algo que não está funcionando. Mude até funcionar. Às vezes, demoramos muito para encontrar o formato ideal. Então, tente, experimente, se não der certo, mude até acertar, ok? Outra dica, não vá com muita sede ao pote. Não comece fazendo 3 cursos, 4 cursos, ou se prepare para 3 certificações ao mesmo tempo. Não, faça uma coisa só e faça bem feito. Depois, quando você terminar, quando você conseguir a certificação, você se organiza para fazer outra, para fazer outro curso. Ok? Então agora eu quero falar de uma das coisas que mais rouba tempo de nós: falta de foco e disciplina. Falta de disciplina para manter a organização, seguir o planejamento, os prazos, as metas. E a falta de foco para fazer o trabalho render e conseguir ter tempo para se desenvolver. Isso é um problema. Se você vai preparar uma aula e se perde nas mídias sociais, na internet, vendo coisas aleatórias, você roubou o tempo que deveria ser dedicado a preparar as suas aulas. Então, não faça isso. E se você começa a ter que ficar correndo de um lado para outro para conseguir minimamente dar conta das coisas que você tem que fazer, você não terá tempo para se desenvolver. E falta de tempo para preparar aulas, para se desenvolver, está no topo das queixas dos professores. Exatamente porque somos muito ocupados. Então, entenda o que eu estou tentando explicar aqui. Não temos como aumentar as 24 horas do dia. Então, precisamos fazer o tempo que temos render, sendo eficiente, tendo foco e disciplina. E aí eu vou dar algumas dicas para você não perder o foco, tá? Como eu falei antes, coloque na agenda as atividades que você quer fazer. Como, por exemplo, estudar ou se desenvolver, pesquisar novas atividades, aquilo que você ressente de não fazer por falta de tempo. Então, ponha na agenda. Seja realista ao colocar isso na agenda, como eu falei anteriormente, isso é muito importante. Não coloque na agenda de estudar às 20 horas se você sabe que nesse horário a sua família estará jantando e que vão solicitar a sua presença, a sua companhia. Então, vamos ser realistas, ok? Programe o alarme do celular para te avisar quando estiver faltando 15 minutos para o horário. Faça da mesma maneira que você faz quando você tem um compromisso com outra pessoa. Se você tem uma reunião, se você tem uma aula para dar, você faz isso.
né? Quando você tem um compromisso com alguém, você não coloca só na agenda, você coloca na agenda, você programa o alarme para te lembrar, você se organiza para não esquecer. Então faça igual quando os compromissos são com você mesmo, com as suas metas, com a sua carreira, com o seu desenvolvimento. Haja da mesma maneira. Outra dica: organize o local de trabalho no qual você vai estudar ou preparar as suas aulas. Se possível, busque um cantinho quieto da casa. Se não der, tente então colocar fones de ouvido com uma música calma, uma música clássica, bem baixinha. Assim o movimento da casa não vai te atrapalhar, ou vai pelo menos te atrapalhar menos. E leve para esse local tudo que você vai precisar. Tudo que você vai precisar para o seu trabalho. Cadernos, livros, computador, água. Não esqueça da água. Se estiver com fome, leve um lanchinho também. Sabe por quê? Isso é muito importante para evitar que você precise sair de onde você está, ficar levantando para pegar água, para pegar um lanche. Levantar para pegar coisas cria distrações. Você lembra de algo que ainda não fez, e aí você vai lá e faz. Você encontra com alguém da casa e fala com você sobre um outro assunto e desvia a sua atenção. Enfim, não é bom. Tira o foco, tá? É importante também avisar para as pessoas da casa que você vai trabalhar, que você vai estudar até tal hora. Marca um horário e peça para eles, se possível, não te interromperem, né? Assim você tem mais tranquilidade. E agora algo muito, 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 muito importante. Não leve o celular com você. O nosso celular virou um objeto que, da mesma maneira que nos ajuda muito, também nos rouba muito tempo. São as mensagens, é o WhatsApp, as mídias sociais. Não deixe ele perto de você. Se você realmente deseja focar em outra coisa, em estudar, em preparar uma aula, se você deseja trabalhar de forma eficiente, focada, com atenção, não leve o celular. Você que está me assistindo, tenha certeza que dessa maneira você não vai aumentar as horas do seu dia. O dia vai continuar tendo 24 horas, isso não tem como mudar, mas você vai trabalhar com mais eficiência, com mais foco em um ambiente organizado, em um ambiente eficiente, e isso fará com que o seu trabalho renda mais. É essa a questão. Tente aplicar tudo isso que eu ensinei nesse vídeo e eu tenho certeza de que você vai conseguir fazer mais com o tempo que você tem. E mais uma coisa, antes de terminarmos esse vídeo, eu quero explicar uma coisa. Não comece esse projeto de se organizar para ganhar mais tempo achando que tudo vai funcionar, que você não terá dificuldade, que você não vai desanimar. Começar com essa expectativa vai fazer você desistir quando surgir o primeiro obstáculo na sua frente, a primeira dificuldade. Tenha em mente que esse é um projeto grande e é um projeto para o resto da vida. Não é fácil encontrar o melhor formato. Às vezes tentamos organizar o dia, a agenda, os documentos de um jeito e não funciona. Tenha isso em mente, porque assim você conseguirá, ao surgir uma dificuldade, tentar de forma diferente e diferente e diferente e de outra forma, até encontrar o formato que funciona para você. Principalmente quando as coisas estão muito desorganizadas e estamos muito acostumados a viver nesse caos da falta de tempo, sair dele nos demanda grande força de vontade. Então, encare esse desafio com coragem que vai dar certo, ok? Estamos quase no final desta aula e para você que chegou até aqui, não deixe de comentar
qual parte do conteúdo você achou mais interessante ou que fez mais sentido para você. Assim, podemos continuar essa conversa nos próximos vídeos, nas próximas aulas e também nos comentários aqui embaixo. Se você gostou do que eu ensinei, curta, compartilhe, siga o canal e envie para aquele seu colega que sofre com esse problema também e que acha que nunca vai ter tempo, que nunca vai conseguir se desenvolver, que nunca vai conseguir dar aulas maravilhosas porque falta tempo para preparar. Compartilhe com eles, porque assim mais e mais professores poderão aprender a serem valorizados na profissão. E claro, se ficou alguma dúvida, não deixe de colocar nos comentários que eu vou responder todas as dúvidas, todas as perguntas. Vou terminar por aqui e peço que você curta esse vídeo, compartilhe, comente, acione o sininho para não perder nenhuma aula. Obrigada, muito obrigada por assistir, obrigada pela sua presença e até o próximo vídeo.